Senhor, muito obrigado, suas promessas são fiéis e verdadeiras. Muito obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações, pelo teu Espírito que é o nosso mentor, professor, mestre e ajudador. Obrigado por cada família que tem acreditado. Obrigado, Senhor, pela palavra que é viva, eficaz e poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Senhor de nossas vidas. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à igreja. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, que bom que você está aqui. Nós estamos na casa, na presença do Senhor, e talvez você já está habituado a estar nesse lugar e você não percebe o quanto isso sacia a sua sede, sacia a necessidade do seu espírito. Assim como a água, quando nós tomamos água constantemente, muitas vezes nós não chegamos a ter sede, mas isso não diminui a importância que a água tem no nosso organismo. Da mesma forma, às vezes nós estamos constantemente na casa do Senhor e o nosso espírito ele não chega a sentir essa sede, mas nós temos a mesma necessidade do Senhor que o nosso corpo tem de água. Se nós nos afastamos do Senhor, o nosso espírito ele fica sedento, ele necessita da presença de Deus. Todos nós somos criados com essa necessidade, nosso espírito necessita buscar ao Senhor. E quando nós estamos aqui, nós estamos saciando a sede que o nosso espírito tem. E eu te convido nessa noite a realmente saciar essa sede, a realmente se encher da presença de Deus, buscar que o seu espírito seja preenchido pela presença de Deus nesse lugar. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos a vida, agradecemos porque estamos na tua casa, na tua presença, e agradecemos porque a tua presença sacia o mais profundo das nossas necessidades. Por isso nós estamos aqui, nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos apresentar as nossas necessidades e as nossas orações, e que somente o Senhor seja engrandecido através deste culto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que o Senhor Jesus venha saciar a sua sede, que Ele venha inundar o teu coração nessa noite, amém? Vamos aquietar o nosso coração. Estamos no meio de uma semana, né? Creio que para muitos desafios para alguns, né? Que o Senhor venha estar te dando forças, te sustentando, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar o nosso coração, a nossa vida diante dEle, cantando assim: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás. Do céu pra nos buscar. Aleluia. Você crê? Eu creio, amém, igreja? Tu és a minha luz, canta de... Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei totalmente a ti. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor, tu és santo, Pai. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a minha luz, tu és a minha luz. A ti, Senhor, se ao teu lado estou, oh, 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 tu és. Louve ao Senhor, igreja. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Vamos levantar nossas mãos assim para o Senhor e dizer: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora. Esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é teu, Senhor, seja bem-vindo. Vem Jesus, vem. O nosso coração é teu, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só. Pois eu sei que vivo estás, do céu pra nos buscar. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu vou olhar pra ti, Senhor. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Por quê? Estou firmado na rocha que nunca, que é tu, Senhor. Meu refúgio é o grande, eu sou. Mais uma vez, nenhuma arma forjada contra mim. Declara, igreja, declara com convicção. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma arma forjada contra mim. Por quê? Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca. O meu refúgio é o grande, eu sou. Aleluia! Você pode glorificar Ele? Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que é viva. Que é viva. Vamos declarar, igreja: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Levante suas mãos e declare: nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar.
nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora a igreja vai cantar a Deus, igreja. Deus é o meu. O Senhor é a porção. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado, a igreja, as palmas lá em cima. Estou. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. 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 Você pode aplaudir mais forte? Aleluia! Aleluia! Quando nós cantamos a sua palavra, igreja, o mundo espiritual se move. E o Senhor, Ele cuida de tudo. Você crê nisso? Não é para cantar simplesmente por cantar, mas quando nós cantamos, realmente há um poder no mundo espiritual e grandes coisas acontecem. Coloca a mão no teu coração aí. O Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar e Ele contempla o teu coração. Temos muitas pessoas aqui hoje nessa noite, mas o Senhor, Ele contempla o teu coração, a tua preocupação, o teu anseio, as tuas dúvidas. E Ele vem com seu grande amor e inunda o teu ser. Basta você querer, basta você entregar as suas preocupações, as suas angústias, os seus anseios, os seus sonhos. Entregue ao Senhor, que Ele cuida de tudo. Confia nele. Está
estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagres. Levante suas mãos. Meu Deus é um Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus.
nosso Deus é poderoso. Meu Deus é um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Ele é fiel, não esqueça disso. Amém. Nós vamos orar pelas nossas autoridades. Estamos diante de um momento decisivo na nossa nação, mas nós confiamos que a nossa nação, ela está debaixo da autoridade do Senhor. Nós confiamos ao Senhor e oramos sempre pelas nossas autoridades. Tendo as suas mãos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como igreja, abençoamos as autoridades constituídas, para que exerçam as suas funções os padrões de justiça. Abençoamos o poder legislativo, senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores. Abençoamos o poder executivo, o presidente da República e os ministros de Estado, governadores e secretários, prefeitos e secretários. Abençoamos as Forças Armadas, a segurança pública e os profissionais destas áreas. Abençoamos o poder judiciário, ministros, desembargadores e juízes. Abençoamos o Ministério Público e os advogados. Abençoamos a mídia, para que comuniquem a verdade e os verdadeiros valores sejam evidenciados. Abençoamos a economia e os empreendedores, para que haja expansão do mercado de trabalho e da mão de obra qualificada. Abençoamos a saúde, o sistema público e privado, médicos, enfermeiros e os profissionais da área. Abençoamos as instituições de ensino, educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Abençoamos diretores, professores, pais e alunos. Abençoamos as autoridades eclesiásticas, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Abençoamos todas as igrejas na face da terra, para que sejam comprometidas com a verdade, praticantes dos teus mandamentos, que te amem de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Abençoamos o povo da promessa e os Estados Unidos, para que haja paz e segurança. Abençoamos cada família, para que os princípios de Deus sejam aplicados. Senhor, salva as nossas famílias, para que nenhum de nossos familiares pereça. Senhor, ajuda-nos a sermos bênção. Leva-nos à unidade no corpo de Cristo, a sermos solidários uns com os outros. Somos gratos pelo privilégio de sermos teus filhos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar o Senhor. Vamos ainda orar a palavra, o salmo do mês. No Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco,
põe a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Amém. As crianças estão liberadas para o seu culto. Também aqueles que vieram para a escola Chega Mais. A igreja tem reorganizado todo o ministério de ensino. Então, se você ainda não fez nenhuma das escolas, não iniciou ainda, nós convidamos você a fazer parte. Inicia pela escola Chega Mais. São 4 lições, você pode fazer na quarta ou no domingo à noite, nos dias de culto. Após o louvor, você pode se dirigir para as escolas, e depois as demais você pode dar continuidade depois, daí são em outros dias, mas é muito importante que você esteja se dispondo a aprender mais a respeito da palavra de Deus. Ela vai dar um crescimento, um amadurecimento na sua fé, e é muito importante que você tenha esse desejo de buscar o conhecimento na palavra. Então, hoje, então, aqueles que vão para a escola Chega Mais, também se mais alguém quer se inscrever, você pode se direcionar lá atrás do balcão, mas é muito importante que você entenda a necessidade de você desenvolver a sua fé. Eu passo a direção ao apóstolo. Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Antes de orar, eu quero fortalecer um conceito. Quantos aqui já receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Desses que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, pensam em um dia se desviarem? Ninguém pensa. Mas por que de cada 10 pessoas que se convertem, 8 se desviam? Hoje você vai falar com uma pessoa, ela já foi de igreja. Faz o teste lá no seu trabalho, no seu ciclo de amizades. Quantos e quantos já foram de igreja? Por que se desviaram? Eu pergunto, alguém aqui quer se desviar? Não. Mas se não levarem a sério algo importante, acabam se desviando sem se perceber. E eu quero dizer por que se desviam. A pessoa acaba se desviando porque não fundamenta a fé. Pessoa que não constrói, que não fundamenta a fé, vem a luta, ela não sabe reagir, não sabe como enfrentar a situação. E o diabo é muito esperto, muito oportunista. E quem não desenvolve a fé, o diabo usa uma pessoa para jogar contra você. E você, como não desenvolveu a fé, você começa a lutar contra a pessoa a nível de carne, a nível de sangue, a nível de razões. E a luta do cristão não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra espíritos que usam pessoas para nos atingirem. Amém? Então quem não fundamenta a fé, vem a luta, fica revoltado contra Deus. Deus, por que o Senhor deixou minha sogra me esculhambar? Por que o Senhor deixou meu cunhado me enganar? Por que o Senhor deixou, tá? E aí vai indo, né? O meu vizinho me perturbar.
reclama para Deus. E quando a sogra começa a pegar no seu pé, não é ela, o diabo usou ela. Quando o seu cunhado, no dia de culto, liga para você, para lhe tirar do culto e ir lá na sua casa comer um churrasquinho com você e ainda lhe dar despesa, o diabo que está usando ele. Amém. Quando o seu vizinho se perturba, até com a sua alegria dentro do seu lar, e você não sabe reagir, não sabe lutar pela fé. Lutar pela fé é saber usar as armaduras certas. E a armadura de quem tem fé não é carne, não é sangue, não é brabeza, não é ira, não é revanche e não é vingança. Amém. É a palavra, é o amor. Amém. É a paciência, é a mansidão, é a bondade, é o fruto do Espírito. Amém. Então, para reforçar esse estudo que foi liberado há pouco, ou chega mais, é justamente para lhe dar aquela base de fé. Aprender o óbvio. Amém? O óbvio. E são essas coisas simples e básicas que tem uma importância e que nos capacita para não sermos contaminados com as miquinhas que na vida a gente encontra. Amém? Amém. Então, queridos, eu sei que muitos, eu prefiro ouvir, eu prefiro ficar aqui, porque aqui a palavra é mais forte. Mas o básico, queridos, você não pode deixar o básico para trás para querer algo mais forte. Você não pode deixar as coisas simples para querer coisas profundas. Amém? Por exemplo, eu aproveito as oportunidades para ensinar. Um ser humano que não teve infância, lá na fase de adulta, ele é complicado. Tem neuras, ciúmes, invejas, se sente rejeitado, se sente inferior. E por que ele tem essas fragilidades? Porque ele não teve infância. Os fundamentos da fé é a construção da nossa infância em Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Não sei se me fiz entender, tá? Mas quero dizer, assim como a vida biológica tem as fases, depois que a pessoa aceita Jesus, ela nasceu de novo, ela é um bebê. Então tem essas fases: desenvolver a fé, o amor, a comunhão, aprender o óbvio. Amém? Sua formação acadêmica não lhe prepara para o céu, não. A formação acadêmica lhe ajuda a ser melhor na competição da vida terrena, em termos de trabalho, relacionamentos. Amém? Mas não para o céu. Para o céu, sai daqui. Para o céu, são as sagradas letras que nos preparam. Amém? Quantos querem ir para o céu? Todos, né?
Então veja se você está se preparando bem. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente e por essa liberdade que nós temos de louvar e adorar o Teu nome. Obrigado pela riqueza da Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor nos dá as ferramentas e as armas necessárias para nós nos prepararmos para sermos vencedor em todas as áreas da vida. Quero abençoar a igreja, abençoar cada um aqui presente e abençoar as famílias que se fazem representar aqui. Senhor, que eu peço que a graça do Senhor potencialize e também alcance a cada um, para que cada um aproveite o máximo de tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Dai, Senhor, espírito humilde, dai disposição de alma, para que cada um receba de bom grado toda a instrução e o preparo que o Senhor tem nos oportunizado. Abençoamos a todos. Eu peço agora, Pai, que o Senhor use de misericórdia para com todos e fale individualmente com cada um. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, por ti, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele vive. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluias. Obrigado, fiquem à vontade. Estamos todos na presença do Senhor. E louvamos ao Senhor pela sua graça. E segundo essa graça, quero trazer algumas instruções práticas para a nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 e vamos depois ver algo mais. Aqui Jesus está ensinando como
nós devemos exercer a nossa justiça. O que é a justiça? A justiça são os padrões, os princípios, são os deveres. Por isso que a Bíblia diz que os injustos, quando a gente vai examinar os injustos, são os que não cumprem os deveres, que não têm princípios, não têm compromisso. E ele diz assim: guardai-vos de cumprir o vosso compromisso, a vossa justiça, diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Quero dizer, o meu compromisso com Deus, eu cumpro para com Deus e não simplesmente para ser visto pelas pessoas. Quem me conhece sabe que a minha linguagem é a mesma aqui em cima do púlpito, ali na porta, sentado em roda de amigos, tomando chimarrão, brincando. Eu não tenho uma linguagem aqui santa e lá fora, uma linguagem profana. Porque Deus é onipresente. Ele nos assiste e nós vivemos na presença de Deus. Tem muitas pessoas que quando vêm na igreja, obrigado Senhor, porque eu entrei na tua presença. Não, você vive na presença de Deus, só que não se apercebe e não leva a sério. Porque Deus é onipresente. Aonde quer que você esteja, Ele está lhe vendo, lhe observando. O próprio Salmo que nós lemos, que diz que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, e as suas pálpebras observam os filhos dos homens. Ele está nos vendo em casa, no trabalho, aqui. Nós não temos para onde fugir da presença de Deus. E aqui Jesus nos chama a atenção para nós tomar cuidado, de não estarmos fazendo as coisas só quando somos vistos ou para ser visto. Nós devemos ter o nosso compromisso, a nossa postura, a nossa filosofia de vida, a nossa personalidade definida em todo o tempo. Não um dia ser de uma cor, outro dia de outra. Não um dia, olha, dá para a gente viver só nele. E se preparar para a vida com Ele, se preparar para o céu com Ele, vencer o pecado com Ele, ser um vencedor na vida com essa instrução apenas desse capítulo. É uma das coisas mais completas, mas que eu quero trabalhar agora, mas primeiro vamos passar em revista. Aqui no verso 2, ele fala da esmola, se você dá para ser visto, ou você dá porque você ama o próximo. Ele fala também da oração, se você gosta de orar para os outros ver, ou você prefere o seu secreto com Deus. Ele fala do jejum, se você jejua apenas para demonstrar que está oferecendo um sacrifício, ou você jejua porque descobriu que o jejum é a melhor maneira de domar a velha natureza. Sabia que o jejum não tem nada a ver com Deus nem com o diabo? O jejum é algo tão importante que o Senhor criou para nós domarmos a velha natureza. Eu vou usar uma alegoria bem prática. Talvez tenha alguém que conheça isso, mas eu conheço. Quando vai domar um cavalo, primeiro pega ele, faz ele aceitar a corda, depois quebra os queixos dele, para ele obedecer a rédea.
E a hora que vai começar a montar nele, dê um jejum para ele. Não dê nada para comer, só água. Para ele enfraquecer, para ele se deixar domesticar. Para domar cavalo chucro, o que mais ajuda para domesticar ele, ensiná-lo a obedecer, a não reagir com violência, é dar um jejum. Quem sabia disso? Levante a mão. Tem gente que... Então, você que não vence o pecado, que o pecado é que ele vence. Você que não vence a gula, você que não vence a maledicência, você que não vence essa força da velha natureza que domina você, jejue. Jejue. Crie um jejum. Que você vai enfraquecer aquela força indomável que está dentro de você. E aí você se alimentando da palavra, você enfraquece a carne e se alimentando da palavra fortalece o espírito. Amém? E depois ele ensina sobre o Pai Nosso. E ele ensina sobre o perdão. E o perdão é algo tremendo também. Porque todos nós necessitamos de perdão. Mas a gente só é perdoado se aprender a perdoar. Perdão que você não precisou fazer nada, foi aquele perdão quando você veio a Cristo, recebeu-o como Senhor e Salvador da sua vida, Ele perdoou todos os teus pecados, cancelou todos os seus pecados cometidos até então. Mas quem é que depois de convertido não volta a pecar? Até nos olhos, no pensamento, com a língua, volta a pecar. E também tem um detalhe, e tem muitos crentes que vivem no pecado e não sabem que estão pecando. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está em você ser omisso, podendo ajudar, seja onde for, dentro da sua casa, podendo dar uma mão, podendo desempenhar uma função, podendo ser solução, e não se coça, nem se mexe para nada. Como é que uma pessoa que vê oportunidades para ajudar, para ser solução e não faz, como é que Deus vê uma pessoa assim? Deixa eu contar uma história com H, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Nós tínhamos aqui nesse canto ali um balcão, e aí eu há 40, aliás, desde o tempo da existência da igreja, mas o sítio de retiro, que é particular meu, eu tenho há 40 anos. Mas desde que temos igreja, primeiro batismo nós realizamos lá. E cada vez que eu vou no sítio, eu venho com o carro carregado. E tinha uns bonequinhos aí, engrossando a voz, querendo falar palavrinhas bonitas para encantar as moças. Eu chegava com a caminhoneta carregada e descarregava eles aí sentados, jogando palavras fora. Eu, primeira vez, segunda vez eu dei corda, mas na terceira vez eu expus eles.
Ô, gurizada aqui, quem de vocês pensa em casar? Todo mundo levanta a mão. Vocês acham que mulher que é homem preguiçoso? Que vê coisas que podem serem feitas e não se coça para fazer? Olha, desceram todo mundo, que faltou espaço para cada um fazer uma parte. Eu não sei se o pastor Eli se lembra disso. Então muitos estão procurando uma santidade sem obras, uma santidade sem compromisso, uma santidade sem bom senso, uma santidade sem amor, uma santidade sem serviço. Existe espiritualismo por aí que não leva a nada. E igrejas que só pensam no espiritualismo e não ensinam a pessoa a servir, a praticar o bem, não evoluem, não prosperam, não melhoram e não desfrutam das promessas de Deus. Amém, queridos? Não foi isso que eu vim para ouvir, né? Eu sei que tem muita gente que quer o sentir. É bom você sentir vergonha das suas omissões. Amém? Aí funciona. Aí esse sentir vai mudar sua vida, vai libertar você. Amém? Mas vamos adiante. Vamos lá para o versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Aqui eu tenho como um subtítulo na minha Bíblia: os tesouros nos céus. E é Jesus quem está trazendo lições práticas. E ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? E aí ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Acha o texto aí, que fala de, em vez de falar em riquezas, fala de mamon. Tem uma tradução que já traz explicado esse texto aqui. E eu quero hoje tratar este texto, o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode viver em cima do muro. Um pouco olha para um lado, outro pouco olha para o outro. Porque nessa história de estar em cima do muro, já veio resposta, que o muro tem dono. Amém? Uma vez, uma pessoa teve uma revelação do céu e do inferno, que era separado por um muro. E tinha um jovem em cima do muro. E o lado do céu, o lado do reino de Deus, estavam lá os irmãos,
estavam as pessoas convidando: jovem, vem, entra, venha para o reino de Deus. E era só do lado do reino de Deus que estava esse pedido, essa insistência de aquele jovem vir para ali. E aquele que teve essa visão ficou impressionado que do lado do diabo não havia nenhuma pressão. Não estavam preocupados com aquele jovem. E aí perguntou para o chifrudo, para o diabo: ô diabo, eu estou observando aí que parece que vocês não estão interessados naquele jovem, que ninguém aqui do teu lado está convidando ele. Disse: não precisa, o muro é meu. Então o muro das indecisões pertence ao diabo. Amém? O muro do deixa para amanhã, segunda-feira eu começo, quem sabe depois de eu resolver os problemas pendentes que eu tenho, eu vou então levar a sério a palavra, eu vou me encaixar em um espaço na igreja. Desça do muro. Enquanto você está no muro das desculpas, não posso, não tenho condições, você está sendo reservado para o diabo. Está sendo reservado para o inferno. Esta é a realidade, nua e crua. Amém? Mas vamos tratar um pouquinho aqui desse assunto aí, que Jesus foi quem deu esta palavra. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele usa esse reforço, essa alegoria, não podeis servir a Deus e a Mamon, como comparação de servir, ou a Deus ou ao diabo. E ele usa, por favor, deixa o 24 aí. E ele usa ali, o que eu quero trabalhar é: não se pode servir a dois senhores. Não se pode estar em cima do muro pensando que está de braços dados com os dois. Os que pertencem a Deus, os que servem a Deus, são aqueles que decidiram e desceram do muro. São aqueles que decidiram e deixaram de serem omissos, alheios. Amém? O que significa Mamon? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, em aramaico, significa riqueza que se opõe a Deus, ou a atividade que se opõe a Deus, ou atitudes que se opõem a Deus. Mamon é uma riqueza, é um valor. E quando se fala em riqueza, a maior parte das pessoas pensam que apenas é money, é dinheiro. Não. O seu dom, sua vocação, é a sua riqueza. Mas eu pergunto, seu dom, sua vocação, é uma riqueza que está a serviço do reino? Que serve a Deus? Sua família é uma riqueza. Mas eu pergunto, a sua família está a serviço de Deus ou a sua família é Mamon, que se opõe a Deus? As suas ideologias,
Serve a Deus ou se opõe a Deus? E isso é muito, essa mensagem é muito atual, é muito necessária nos dias que estamos vivendo. Porque o dia 30 você vai ter que dizer a quem vai servir. A quem você vai apoiar? Quem está lutando para que Deus faça parte da nação, que a família continue com a liberdade de ser família? Mamon é uma riqueza que se opõe a Deus. Política de gênero é um mamon. Liberação das drogas é mamon. Socialismo é mamon. Amém? Moradia social é mamon. É tudo aquilo que se opõe a Deus. Vamos desmistificar um pouco isso aí? Lá em Mateus, capítulo 25, 14. Parece que é. O reino de Deus diz assim, porque o reino de Deus é como um homem. Deus, no governo de seu reino, é como um homem inteligente, que partindo para fora de sua terra, foi fazer uma viagem longínqua, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Observe como Deus fez, e como Deus faz. E a cada um segundo a sua. Deus dá para cada um segundo o que mesmo? Capacidade. E sabe como é que nós manifestamos e provamos e manifestamos nossas capacidades? Com aquilo que Ele nos deu. Por exemplo, vamos até adiante nisso aí. Ele deu para cada um segundo a capacidade. E olha como é realmente segundo a capacidade. Então, para um que tinha mais capacidade, Ele deu quanto? 5 talentos. Deixa lá, vamos passar. E Ele negociou com eles e ganhou outros 5. Para outro Ele deu 2 talentos, que ele granjou e ganhou outros 2. E depois, para o outro, ele deu 1 talento. O que aconteceu? Aquele que ganhou 1 talento, por que ganhou apenas 1 talento? Porque ele não tinha capacidade, e quero os dizer, capacidade se constrói, se desenvolve, se busca. Amém? Então Deus abençoa quem é bênção. E não adianta criar um socialismo e dar para quem não é bênção. Ele apenas vai consumir, vai enterrar e vai ser prejuízo e peso para outros. Amém? A palavra de Deus, ela é luz para os caminhos. Então aí Deus dá para cada um segundo a capacidade. Mas quero os dizer, capacidade se busca. Por que tem pessoas que vão para a escola e não desistem?
E tem quem vai e não quer nem sequer cumprir o Fundamental 1. Porque não quer ter capacidade, não quer se preparar para a vida. Por que que tem crentes que aceitam a Jesus e vêm de quando em quando e não se interessam pelo crescimento espiritual? Porque não querem se preparar para a vida. Não querem se capacitar. Querido, querida, Deus já lhe deu tudo o que você precisa como semente, mas se você não usar essa semente, não desenvolver a cultura da semente da palavra, do que a palavra lhe ensina, aplique, desenvolva como cultura, que você vai ver o poder da palavra. O poder age através da palavra. Se a sua vida não está culturada, construída pelos ensinos da palavra, sua vida não tem crescimento, não tem perspectiva de melhorar um dia. Volte lá para o Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Suponho eu que todos que vêm aqui, que nos assistem, que vêm cultuar, é porque querem servir a Deus. E o servir a Deus traz recompensa, traz melhoria. O servir a Deus constrói crédito. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 58. Ele diz: no demais, irmãos meus, 15, 58 de 1 Coríntios. Sede firmes e constantes, firmes e continuadores, firmes e persistentes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Servir a Deus é como que semear. Eu ouvi um comentário de um cientista sobre sabedoria. Ele diz assim: o povo que mais e que melhor detém a sabedoria é o agricultor. Porque ele sabe desenvolver aquilo que ele planeja. Ele respeita, primeiro, a lei do tempo, a lei das estações. Segundo, a lei da espécie. O que ele quer colher? E aí vai a lei do preparo da terra. Tudo ele faz, e o que ele faz, de uma semente, ele colhe 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes mais. Eu contei aqui, foi começo desse ano, lá em fevereiro, por aí, eu estava com um tempo ocioso lá no sítio, e quando vi, me largaram uns milho verde cozido. Eu vou ver quantos um grão deu de grãos. Um grão. Quando cheguei em 300 grãos, eu parei de contar. Uma espiga deu mais de 300 grãos de milho. E aquele pé de milho, e um pé de milho, o mínimo que produz é uma espiga. Eu já vi pés de milho com 7 espigas.
a lei da semeadura. Então, querido, querida, o que você tem semeado para o seu crescimento, para a sua capacitação, a sua melhoria? Eu estou orando para Deus me ajudar. Eu tenho terra, aquele sítio há 40 anos. E tudo que eu orei para vir por conta não aconteceu, mas tudo que eu plantei aconteceu. Amém? O que você tem semeado com respeito ao seu crescimento, ao seu melhor entendimento? O que você tem semeado? O que você tem buscado? Qual é a linha que você tem se direcionado para não ser enganado pelo mundo? Amém. Volte para Mateus 6:24. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém consegue servir a Deus e há coisas que se opõem a Deus. O cristão não pode servir a Deus e apoiar o esquerdismo, porque é uma linha que se opõe a Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu não sou político, mas eu sou eleito para o céu, eu quero lhe ver lá. Amém? Quero encontrar a igreja que eu estou preparando para o céu. Isso eu tenho certeza. Mas sabe quem vai para o céu? Quem não vive uma besteira de querer servir a dois senhores. Porque quem procura servir a dois senhores, quero lhe dar uma péssima informação: no céu você não vai chegar. Amém? A palavra é prática. Então, queridos, Mamon é aquela riqueza que se opõe a Deus, é aquela que diverge do trono e da santidade de Deus, é aquela que desvia do verdadeiro propósito. Por isso, Paulo já falava algo interessante lá em Colossenses 3:5. O que ele diz lá? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que é avareza? Avareza, ou a pessoa se torna avarenta, porque Mamon domina ela. Não é Deus que está no governo dela, é Mamon. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 19, parece que é, que diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Tem uma tradição que diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à ganância. Tem outra tradução que diz assim: tal é a sorte da vida do ganancioso, do avarento. E esse espírito tira a vida de quem o possui. O que significa tira a vida? Mata? Não. Tira a vida de Deus. Tira a comunhão com Deus. Tira
a bênção de Deus. Os irmãos estão vendo? Como esse espírito de Mamon é um Deus, é um Senhor em muitas vidas. Porque voltando lá para Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. E quais são os dois senhores que nos convidam? Deus e a avareza. Deus e o espírito de Mamon. Nós somos convidados para servir na prática do bem, sendo solução na vida de quem está em necessidade, e nós somos motivados a viver só para nós, e pensando que fomos criados para sermos uma ilha independente, sermos totalmente fora da sociedade. Eu aprendi cedo isso no colégio ainda, que nós vivemos uma sociedade de dependência e cooperação. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, pode ler, vamos ler a partir do verso 5, que ele diz assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Pega esse versículo 5 em outra tradução, que traz mais clareza. Nós somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Essa aí fala melhor. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Amém? Você consegue ver isso? Que você é membro, é uma parte de solução de alguém, para alguém. E você que tem problema, tem alguém que pode ser solução na sua vida. Mas tem um princípio que diz assim: quem não semeia, não colhe. Tudo que o ser humano semear, é isso que irá. No momento em que você se torna o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, estamos interligados para sermos essa unidade, e através da unidade no corpo, Deus governa na terra. E o diabo, sabendo que se conseguir destruir a unidade, ele criou e escancarou e se apresentou como ideologias. Ele acena com as ideologias para a carne da pessoa ter apetite, ou se identificar, ou se familiarizar, para ali ir afastando e roubando a força. O que enfraquece o poder do corpo de Cristo é os membros estarem servindo a outro. O que enfraquece o corpo de Cristo é os membros do corpo estarem servindo a outro Senhor. Amém? Isso enfraquece. Vamos pegar uma lição prática aqui. Não vou pedir nem manifestação. Você que tem família, tem seu filho júnior, adolescente, jovem. Quando o seu filho começa a se envolver com grupos errados, com amigos errados, a família não começa a se enfraquecer? Sim ou não? Família se enfraquece? Por quê?
porque um membro está tendo ligação com algo errado, com práticas erradas. E assim acontece também com a igreja. Os membros estarem envolvidos, comprometidos, aliançados com coisas erradas, com linhas erradas, filosofias erradas, ideologias erradas, acaba trazendo e vindo prejuízo para a igreja. Porque ninguém consegue servir a dois. Amém, queridos? Mas temos mais coisa aí. Então, quero dizer para todos, Deus é Deus. E como o texto diz aí, deixe lá, volte sempre para o Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Cada senhor espera a adoração de seus seguidores. Sim ou não? Então Deus é Deus. E toda a divindade, tanto de Deus quanto a maligna, exige do homem adoração. Eu já falei aqui muitas vezes, Israel, quando se tornou escravo lá no Egito, qual foi o pedido de Deus, a mensagem de Deus para Moisés chegar lá diante de Faraó? Faraó, o grande eu sou me mandou, liberta o meu povo para que ele vá e me adore. Porque Deus nos criou para sermos louvor e adoração de Deus. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos criou para sermos adoração. E o diabo, que era o querubim mais lindo, mais rico, mais belo, mais chegado a Deus, de maior nível lá na presença de Deus, se ensoberbeceu e quis construir um trono para si. Se rebelou contra Deus e quis um trono para si, tentou construir um trono para si acima do trono de Deus. E Deus o expulsou. E o diabo trouxe a terça parte dos anjos. Isso significa, queridos, que se lá no céu, com toda a beleza, riqueza e glória, o diabo conseguiu enganar a terça parte, eu não me surpreendo que a terça parte da igreja seja enganado por essas políticas malignas que está aí. Amém? Leiam Bíblia que vocês vão descobrir essas verdades, que tem um fundamento bem embasado. Então, toda divindade exige do homem a adoração. A igreja que vive na graça, ela vai além do que a lei ensina sobre valores, riquezas, sabedoria. E para desfrutarmos da prosperidade, devemos abrir mão de alguma coisa. Quem quer ser próspero,
tem que abrir mão do seu egoísmo. Tem que abrir mão de Mamon. Mamon é aquele que ensina você a viver para você. Temos que abrir mão do apego ao que Mamon oferece. E esse principado tenta roubar nossa adoração a Deus. Tudo que você deixa de fazer para Deus, você entrega a esse principado. Toda a riqueza vem de Deus. Toda pessoa que não tem a vida entregue a Deus, acaba servindo a Mamon. Por isso muitos filhos de Deus estão vivendo debaixo de cativeiro. Mesmo sendo dizimista, a pessoa pode estar vivendo debaixo de maldição financeira. E existem alguns cativeiros de Mamon que a pessoa necessita se libertar. Eu tenho aqui uma lista de cativeiro de Mamon. Primeiro cativeiro de Mamon. A pessoa se deixa levar por espíritos familiares hereditários. 1 Pedro 1,18. Quando a pessoa aceitou a Cristo, é cancelado. Mas se ela não fundamenta a fé, ela não vai saber resistir o espírito quando ele tenta voltar. E Pedro diz, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós fomos resgatados. Mas se a pessoa não fundamenta a fé, não busca crescimento, não se prepara para vencer, olha um outro texto interessante, que nos chama a atenção, Mateus 12:43, que diz assim, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Isso é quando a pessoa aceita Jesus, o espírito imundo sai. Aí a pessoa não buscou crescimento, não encontrou ou não procurou se encaixar no corpo para uma função, como membro, para servir e ser servido, para amar e ser amado, para fazer parte da vida ativa. Aquele espírito que saiu quando você recebeu a Jesus, ele começa a andar por aí. E ele se lembra de você. E ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Que casa é essa que está desocupada, varrida e adornada? É aquele crente que aceitou Jesus, foi liberto, mas não se integrou. Alguém orou por ele, ele não ora por ninguém. Alguém lhe visitou, ele não visita ninguém. Alguém lhe acompanhou, lhe esclarecendo, lhe motivando, e você não fez nada disso para ninguém. Está com a vida desocupada. Então aquele espírito que saiu está vendo esse comportamento, e esse espírito busca reforço. Então ele diz, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aquele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Tem uma tradução que diz, assim acontecerá a esta geração incrédula. Sabe qual é a diferença da dúvida para a incredulidade? Dúvida é não saber, incredulidade é saber e não querer praticar. Amém? É culto de libertação.
Se você quer se libertar, se preparar, você ser um vencedor na vida, quero dizer, o politicamente correto lá de fora não funciona dentro de igreja. O politicamente correto é seguir a vontade da maioria. No reino de Deus, prevalecem os princípios. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A outra maldição, outro cativeiro que é uma maldição, que muitos estão dentro dele, sabe qual é? Tudo o que um filho de Deus fala, o céu recebe a palavra dele. E aí começa assim, o que eu ganho é uma miséria, não dá para nada. Eu nasci pobre. Eu não sou ninguém. Quero dizer para todos, quantos aqui são filhos de Deus? Deus é pobre? Como é que um filho dele pode ser pobre? Aquele pai que tinha 2 filhos, o mais moço pediu a herança e ele o deu, e ele gastou tudo e ficou pobre. Começou a passar necessidade e teve que recorrer às alfarrobas que os porcos comiam. Mas ele caiu em si. Na casa do meu pai tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. O pai nem quis ouvir mais o discurso, se lançou, abraçou, convidou a todos e recebeu com festa, e declarou a todos: esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Pobreza existe longe de Deus. Amém? Com Deus existe solução. Só quero vos dizer, quantos querem a solução de Deus? O que você está fazendo? Qual é o preparo que você está exercitando para Deus poder investir em você? Deus não é Papai Noel, não. O que você está fazendo em termos de solução para que sua vida, sua saúde, sua família, seu futuro tenha melhor perspectiva? O que você está fazendo? A maioria dos cristãos não vem para construir, vem apenas para se suprir. Se eu não for, eu não vou aguentar, eu vou acabar caindo e pecando. Se eu não for no culto hoje, eu não sei se até a próxima quarta-feira a minha carne não vai me dar uma rasteira. Não acontece isso porventura? Nós queremos tratar Deus como Papai Noel. O nosso Deus é o Deus da sabedoria. Olha a importância, olha aqui, uma importância tremenda. Olha como é que Deus vê, como é que Deus interage, como é que Deus reage. Porque Deus reage às nossas atitudes. Deus reage nossas atitudes. Vamos ver aqui algo interessante.
lá em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 6. Não pense que Deus veio falar com Salomão simplesmente porque Salomão era rei, ou simplesmente porque Salomão era filho de Davi. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ali, quantos? 1000. Será que Deus precisava de tudo isso? Quantos querem mais de Deus? Aprenda a dar mais para Deus. Quantos querem colher bastante? Semeie bastante. Porque a lei da semeadura é na proporção do que e o que você semeia. E olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Oh, um cheque em branco, assinado. Você sabe o que lhe credibiliza com Deus? Primeiro, é o que você quer se preparar para ter mais dele. Segundo, as intenções que você tem no governo dele. Então Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora. Olha o que ele pediu. Agora eu pergunto, se Deus nessa noite falar com você: meu filho, eu ouvi tua oração, eu recebi o teu culto, eu recebi tua oferta, eu recebi teu sacrifício, pede-me o que queres. E Deus disse: pede-me o que queres. O que você pediria? O que você pediria? Já ia pensar em dinheiro, barra de ouro. Era isso? Deus não dá dinheiro para ninguém. Deus dá sabedoria para você gerar riqueza. Amém? Deus dá sabedoria para você gerar solução. Então o que ele pediu? Agora, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar olha aqui, quem poderia julgar este teu tão grande povo? Olha o reconhecimento dele, que o povo era de Deus, e ele precisava de sabedoria para poder ter uma boa gestão naquilo que Deus lhe confiou. O que você faz? Agora eu pergunto. Vamos pegar um outro texto. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é os céus, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. A terra é do Senhor. Tudo é do Senhor. O seu trabalho é do Senhor. Por isso que Paulo ensina
que aquele que trabalha como para o Senhor receberá outra vez do Senhor. Do patrão recebe o seu contra-cheque pelas horas trabalhadas. Mas você fazendo tudo como para o Senhor, você receberá do Senhor bênçãos que são maiores do que o salário que você ganha. Amém? Então Salomão pediu sabedoria para administrar o que era de Deus. Quem não conhece a minha história, eu comprei a primeira bicicleta, porque para ir na igreja era longe e eu precisava. E a segunda bicicleta, já comprei a melhor que tinha no mercado, porque eu não ia só na congregação da onde eu congregava, mas eu já ia em outras congregações para servir. E depois, à medida que a vida ia melhorando, eu pedia para o Senhor. E eu tenho carro, sempre tenho carro, para que eu tenha melhores condições de servir a Deus. Nos meus 55 anos de fé, nunca abandonei um compromisso meu na igreja, para ir comer churrasco com a família ou com amigos. Nunca abandonei um final de semana de culto para passar na praia com amigos, sendo também que também tive casa de praia, mas não usava o final de semana. Ninguém consegue servir a dois senhores. O dia que você não vem no culto, eu pergunto, será que você não pendeu para servir o outro Senhor? Quando você escolhe não servir naquilo que você prontificou a servir, é porque decidiu trocar de Senhor para servir outro. E para quem tem boa memória, examine como é que está a vida de quem trocou Deus por Mamon. Examine como está a vida de quem trocou Deus por Mamon. Examine como está a vida de quem abandonou o servir para se servir das bênçãos que recebeu enquanto servia. Amém? Ficamos em pé. É uma palavra de muito conteúdo. E eu aconselho você a escutar mais vezes. Está nas redes sociais, foi gravado. Porque você vai viver e vive correndo atrás da máquina. Mas vamos examinar as causas. Quem faz correr atrás da máquina é Mamon. Amém? E é uma coisa tão interessante que Moisés falou, que ele diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo os mandamentos que o Senhor tem dado, o Senhor te fará como cabeça, e não como cauda. Quem serve ao Deus verdadeiro se torna cabeça, mas quem opta por Mamon, acaba se tornando uma cauda. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco. Obrigado, Espírito Santo, pelas lições e pelas aplicações práticas que o Senhor tem nos dado nessa noite. Eu quero abençoar a todos que de bom grado receberam esta palavra. Peço que o Espírito os inquiete para buscar um melhor entendimento, Senhor, uma melhor aplicação
daquilo que já foi trazido, e que o Espírito continue falando e levando para as áreas que não foi citada aqui, mas que a graça potencialize esses ensinos, e que esses ensinos venham como luz, como solução, como semente e como uma nova cultura para viverem e estabelecerem o governo do Senhor. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nós agora vamos semear, vamos cultuar ao Senhor com os dízimos e oferta. Você não perde em dar. Aquilo que você semeia, você colhe. Deus não fica devendo nada para ninguém. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de... A igreja! Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.